As piores seleções de todos os tempos na Copa do Mundo. Ano de Copa aqui no Brasil é assim. Todo mundo enche a casa de bandeiras da seleção, compra o álbum de figurinhas, além de apitos e cornetas dos mais variados modelos, e alguns até pintam a rua ou o rosto de verde e amarelo. Depois de toda essa fé, tudo que nos resta é ficar na torcida para que nossos jogadores mandem bem em campo. Contudo, nem tudo é festa e magia, com alguns times que já carimbaram o passaporte em edições anteriores desse mega evento, e que fizeram feio, aliás, muito feio. Confira algumas seleções que acabaram deixando a Copa com aquela humilhação nas costas. 7. Grécia de 1994. Os gregos tiveram sua estreia no Mundial justamente no ano de 1994, ano em que o Brasil levantou a taça do Tetra nos Estados Unidos, mas eles deixaram muito a desejar. Foi a primeira seleção europeia a ser eliminada do Mundial sem pontos nem gols. 6. Arábia Saudita de 2002. Mesmo com a escassez de gols nas últimas edições do evento, antes os placares eram bem extensos. O século XXI entregou a coroa do rei dos sacos de pancada para os árabes. O que eles fizeram para merecer isso? Sofreram 12 gols em apenas 3 jogos, sendo que 8 deles foram contra a Alemanha, logo no primeiro jogo. Voltaram para casa sem nenhum gol marcado e nenhum ponto somado na tabela. Nesse ano o Brasil foi penta. 5. Zaire de 1974. Hoje conhecido como República Democrática do Congo, a seleção do Zaire chegou sem ânimo algum para a edição de 1974 do Mundial, sabendo que não receberia nenhum pagamento do governo local. O resultado não poderia ter sido diferente. 14 gols sofridos e nenhum marcado, com direito a uma saculada de 9-0 para a Iugoslávia. 4. El Salvador de 1982. Quebrar recorde no esporte é algo que instiga muitos jogadores, mas quando o recorde é negativo, como faz? Foi isso o que aconteceu com a turma de El Salvador em 1982, que tomou nada menos do que 10 gols contra a Hungria e foi eliminada sem nenhum ponto da Copa, marcando apenas um gol. 3. Coreia do Sul de 1954. Com uma seleção totalmente amadora e despreparada, formada por integrantes do exército local, os coreanos levaram 2 chocolates, e dos grandes. 9-0 para a Hungria na primeira partida e 7-0 no segundo jogo, para a Turquia. Atualmente, a Coreia do Sul é a maior potência do futebol asiático, nem a mãe de Ná conseguiu prever essa. 2. Bolívia de 1950. Mesmo bastando apenas uma vitória simples para os bolivianos avançarem para a próxima fase do Mundial de 1950, diante do Uruguai, não teve jeito. Eles tomaram uma chuva de 8 gols, sem contar o baile. Essa edição da Copa foi aqui no Brasil e esse jogo ocorreu no Estádio Independência, em Minas Gerais. 1. Haiti de 1974. Estreante na edição de 1974, a equipe da América Central terminou aquela Copa com 14 gols sofridos em 3 jogos, com direito a uma lavada de 7-0 diante da Polônia. Porém, o que foi feio mesmo foi a descoberta de doping do jogador Ernst Jan Joseph, o primeiro registrado na história do torneio, pelo uso de efedrina. Resultado: ele foi torturado pelo ditador da época e ficou preso durante 2 anos.